Minha amiga, meu amigo, o blog da cidadania está chegando ao 500 mil de inscritos. Falta muito pouco. Ajude-nos a chegar lá, se inscrevendo no canal, deixando seu like e compartilhando os nossos vídeos. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 5 de novembro de 2023, são 8 horas da manhã. Entrevista do cientista político Steven Levitsky mostra como o Brasil venceu os Estados Unidos na questão da reação às tentativas de golpe de 6 e de 8 de janeiro, respectivamente, lá e aqui. E essa entrevista ainda mostra uma ação que deve ser debitada a Alexandre de Moraes e Lula. Na verdade, o Alexandre de Moraes, nessa questão, tem o maior protagonismo, mas também o fato de Lula ter conseguido vencer Bolsonaro permitiu essa vitória. Autor do livro do best-seller Como as Democracias Morrem, lança seu novo livro Como Salvar a Democracia e defende que a reação brasileira a Bolsonaro foi melhor que a americana a Trump. E também mostra que a direita brasileira, a centro-direita, se comportou melhor que a centro-direita americana. Steven Levitsky consagrou-se internacionalmente ao lado de Daniel Ziblatt, ambos professores da Universidade de Harvard, ao publicarem Como as Democracias Morrem, na esteira da crise política provocada por Donald Trump. É um livro seminal que permite que se entenda o risco contemporâneo ao populismo de extrema-direita protagonizado por Bolsonaro e por Trump, Donald Trump, como inclusive patrono de Bolsonaro. Agora, 5 anos depois, e com o republicano fora da presidência, eles retomam, os dois autores, a parceria no livro Como Salvar a Democracia, que será lançada no Brasil nas próximas semanas pela editora Zahar. Nele fazem uma análise dos renovados riscos democráticos para os Estados Unidos, onde a obra recebeu o título de Tirania da Minoria, em tradução livre, e para o mundo. Levitsky, que concentra suas pesquisas também na América Latina, falou ao jornal O Globo. É uma longa entrevista que vai ser publicada no blog da cidadania. E, na verdade, essa obra que está chegando aí ao público, inicialmente público norte-americano, já deve estar batendo por aqui, é importante porque mostra que o Brasil reagiu com muito mais rapidez e com muito mais eficiência. Veja que não é pouco, minha amiga, meu amigo, a democracia brasileira ter debelado o golpe, a tentativa de golpe de Estado, melhor do que a democracia americana. Claro que os americanos contribuíram para isso, fazendo com que os militares brasileiros baixassem a bola. Reportagem da agência Reuters e depois do jornal Washington Post mostrou que os americanos enviaram até chefes militares para cá, enviaram generais, enviaram chefe da CIA, enviaram diplomatas para conversar com o governo brasileiro, simplesmente com o governo brasileiro, não, com os militares brasileiros, para que eles não dessem o golpe. Seja como for, no pós-golpe, a reação do Estado brasileiro foi muito melhor. Prendeu-se todo mundo, as punições já começaram a acontecer e são bastante duras, como deveriam ser, e, na verdade, a reação, inclusive, da CPI, que produziu um trabalho denso, CPI do golpe do 8 de janeiro, produziu um trabalho denso que já foi aceito pelo Ministério Público, pelo TCU, já foi aceito pela Procuradoria-Geral da República, o relatório final da CPMI do golpe, já foi aceito pelo STF e já foi aceito até pelo TCU e vai produzir consequências rapidamente. Então aí
uma oportunidade para a gente se orgulhar, até porque a possibilidade de evitar o fim da democracia brasileira não está no livro, mas passa por Lula. Se ele não tivesse tido força para derrotar Bolsonaro, nada disso seria possível. Então, quem salvou a democracia brasileira foram Alexandre de Moraes e Lula, nessa ordem de importância. E mais uma boa notícia para o Brasil. Em 2021, o Brasil deixou de figurar entre as 10 maiores economias do mundo. Com uma queda de 4,1% do PIB em 2021, em 2020, o Brasil deixou o clube das 10 maiores economias do mundo. Aí você vai me dizer, puxa vida, Eduardo, mas isso aconteceu no mundo inteiro, todo mundo parou, todas as economias pararam. Bom, tudo bem, mas a nossa parou mais. Ao ponto que nós saímos do time dos países, das 10 maiores economias do mundo. O que significa o quê? Que a nossa reação à pandemia foi muito pior que a do resto do mundo, não é? E isso aconteceu por uma razão muito simples, porque o Brasil era comandado por alguém incapaz. E agora, uma boa notícia, o Lula em 10 meses consertou esse país. O Brasil volta ao top dos 10 PIBs mundiais. E aqui a matéria diz que isso não importa muito, é piada isso, né? PIB nominal do Brasil deve ser o 9º do mundo em 2023, porque a previsão dos mercados financeiros, do mercado financeiro, era de que o Brasil ia crescer 1% e vai crescer 3%, não é? Então aí o Lula continua fazendo milagres e você pode ter certeza, minha amiga, meu amigo, este ano houve uma derrapada aí, setores da esquerda começaram a atacar o Lula, vários problemas tal, mas ano que vem as coisas vão entrar nos eixos e a população vai reconhecer. Bom, uma notícia de última hora que tranquiliza o planeta. O Benjamin Netanyahu suspendeu o ministro israelense que falou em jogar uma bomba nuclear em Gaza. O ministro do Patrimônio, Amichai Eliyahu, diz que lançar bomba nuclear em Gaza era uma opção. Veja que absurdo. E o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, suspendeu o ministro do Patrimônio das reuniões do governo indefinidamente, disse o gabinete do primeiro-ministro. Num comunicado, o gabinete de Netanyahu disse que as declarações do ministro Amichai Eliyahu não são baseadas na realidade. Israel e as forças de defesa de Israel estão operando de acordo, segundo eles, com os mais altos padrões do direito internacional para evitar ferir inocentes. É uma mentira, não é? A gente sabe que é uma mentira, mas seja como for, pelo menos é uma tranquilidade. No domingo anterior, Eliyahu, ministro do partido de extrema-direita Otzma Yehudit, disse que lançar uma bomba nuclear na faixa de Gaza era uma opção. E a notícia está no diário Times of Israel. E como que o Flávio Dino convenceu Lula a assinar a garantia da lei e da ordem, a GLO, operação que coloca militares nos portos e nos aeroportos? Inicialmente o Lula não queria. Aí o Dino falou que essas operações podem ser segmentadas apenas em alguns lugares, no caso nos portos e aeroportos. E aí o Lula aceitou. Mas o fato é que essa decretação da GLO mostra a ascendência que o Flávio Dino tem sobre o Lula. E o Lula sinaliza que nomes para o STF e a Procuradoria-Geral da República vão ser anunciados em dobradinha. Há muita especulação aí, mas os nomes que o Lula tem disponível para o STF, por exemplo, são o Jorge Messias
e o Flávio Dino. O Jorge Messias dificilmente será colocado no STF e o Flávio Dino já está com o pé dentro, até porque ele precisa tratar da saúde e como ministro da Justiça ele não vai conseguir fazer isso, e o Lula corre o risco de ficar sem um quadro como o Dino no governo e ficar com um quadro como o Dino sem um quadro com o Dino no STF, onde a briga nos próximos anos vai ser muito forte. E um bilionário que fez campanha para Bolsonaro, etc., ele agora renega Bolsonaro e diz respeitar o PT, renega o bolsonarismo, e todos os grandes empresários que apoiaram Bolsonaro estão abandonando o bolsonarismo. E isso é muito bom para o Brasil, porque esse apoio que o Bolsonaro tem no país passa também pelo apoio que os muito ricos deram a ele. E a Janja diz o seguinte: não é porque eu sou mulher do presidente que vou falar só de batom. Ela conta histórias como uma cerimônia em Portugal, onde mandaram ela ficar atrás do Lula no palanque, e ela disse: não, atrás não, eu fico sempre ao lado. E é o protagonismo de uma mulher na presidência. Ela quer ter um gabinete no Palácio do Planalto. Ela diz que a mulher do presidente dos Estados Unidos tem, que ela pode ter também, porque ela quer ajudar o marido a governar. E eu acho que é legítimo, não é? E talvez seja possível o Lula preparar uma outra liderança política para o futuro, por que não? Não é? Porque até hoje não surgiu. Não vai ser fácil, uma liderança política como o Lula não se constrói do dia para a noite, mas a herança dele talvez ajude. Vamos torcer para que isso aconteça. E o Lula recebeu 15 vezes menos deputados e senadores que Bolsonaro no primeiro ano de governo. O Lula diz que encontra com eles em eventos, mas na verdade o fato, minha amiga, meu amigo, é que isso tem que ser feito no dia a dia. Não adianta encontrar em evento, porque em evento não dá para ter uma boa conversa, e o Lula vai ter que pagar esse preço. Eu imagino que não deva ser fácil, porque tem todo tipo de gente, e é gente que dá engulhos, dá ânsia, mas infelizmente é necessária essa interlocução, porque a democracia exige. Esse povo infelizmente foi eleito, o povo brasileiro colocou essa gente lá, e é com ela que vai ter que governar. E o velho da van pode ficar inelegível. Essa é outra boa notícia desse domingo, porque esse sujeito aqui tocou o terror, todo mundo sabe o que ele fez. Agora ele está encolhidinho aí, quietinho, não é? Mas ele e o tal senador Jorge Seife, lá de Santa Catarina, devem ficar os dois inelegíveis por 8 anos. Menos mal tirar esse lixo da política brasileira. E a saída de Braga Neto da disputa do Rio pode tirar o controle do Bolsonaro sobre o Rio de Janeiro, porque ele controla o estado e, sobretudo, a capital fluminense com mão de ferro. E, aos poucos, o poder dele vai se esvaindo, mas não tenhamos ilusão, isso é temporário. Se não for feito até o fim, ele recupera o poder. E aqui os templos High Society e as periferias, o eleitorado pobre evangélico que apoiou Bolsonaro, são alvos de Nunes e Boulos. Enquanto Nunes procura os mais pobres e o bolsonarismo, os evangélicos, como você vê na foto do lado direito, do lado esquerdo, o Boulos procura os mais ricos que resistem a ele. E aí vamos ver quem ganha mais, porém o Boulos está na frente. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta a qualquer momento em edição extraordinária.